Ei, Bolsonaro! Ei, Bolsonaro! Mas olha, rapaz... Que vocação, não, senhor? Que vocação? Não, prova que nunca deveria ter deixado de ser aquele deputado lá que dizia aquelas coisas estranhas. Passou 27 anos na Câmara, cuidando, na verdade, da carreira da família, porque foi isso que ele fez, de relevante absolutamente nada, até que fosse alçado a primeira linha da política, em razão das misérias feitas pela Lava Jato. Bom, isso todo mundo conhece. Mas antes que eu entre no negócio da Hungria, e vocês sabem que o Bolsonaro dormiu 2 noites na Hungria. Como disse meu amigo Guilherme Macalossi, ele resolveu fazer, o Larissa, o Voglio Bene, uma noite do pijama com Vítor Orbán. Escolha, hein? Então fica imaginando, fica imaginando o ditador Vítor Orbán, por internet, né? Uhum. O Vítor Orbán lá do outro lado, né? Ô, Vítor Orbán, como é que tá disso daí? E o Vítor Orbán de pijama, o Bolsonaro de pijaminha aqui também, né? O Bolsonaro segurando, sei lá, a figura de um Zé Carioca, o outro segurando um ursinho, hein? E os dois ali, né? Brincando de nananenê. Foi isso? Agora, antes que eu entre aí, antes que eu entre nessa, eu quero lembrar um vídeo de Bolsonaro, de 28 de agosto de 2021, no primeiro encontro fraternal de líderes evangélicos em Goiás. Ele falou, então, que tinha 3 alternativas. Solta o vídeo aí que eu quero ver, vai. Eu tenho 3 alternativas para o meu futuro: estar preso, ser morto ou a vitória. Podem ter certeza, a primeira alternativa, preso, não existe. Nenhum homem aqui na terra vai me amedrontar. Tenha consciência que estou fazendo a coisa certa. Não devo nada a ninguém. Ninguém deve nada a mim também. Deus me colocou aqui. E somente Deus me tira daqui. Preso, jamais. Vivo, dependo de Deus. Com a vitória ao lado de vocês. Mas olha, Larissa, mas é um verdadeiro Cícero, orador romano. Nossa. Né? Hein, Voglio Bene? Oh. Hã? Que coisa! Ou então, perdia para Demóstenes, o grego. Vocês viram ali? Preso nunca, não tem homem que faça isso, vai ser preso. Aí sugere aí que vivo depende de Deus, tal, que há uma certa época eu observei, e alguns idiotas falaram que eu estava sugerindo que Bolsonaro se matasse, mas fica uma certa sugestão ali de que jamais será pego vivo. Que vai se matar? Disse o filósofo Camus, num livro chamado Mito de Sísifo, Momento cultural. que o suicídio é o único problema filosófico verdadeiramente sério, porque a pessoa decidir se continua viva ou não é uma primeira decisão que condiciona as outras. A rigor não tem nada mais individual do que isso, e claro, eu recomendo que não se faça. Obviamente não. Né? Alguns idiotas disseram, Reinaldo está sugerindo a Bolsonaro. Vê lá se eu sugeriria uma coisa dessa a alguém. A ninguém, nem a Bolsonaro. Ele parece falar disso. E ali diz não, então não, e vai ter a vitória com vocês. Não, ele perdeu a eleição. E não parece, porque agora é preciso saber que diabos ele queria lá na embaixada da Hungria. Que é isso. Você não vai fazer uma noite do pijama na embaixada da Hungria.
Ah, tô querendo comer aí um goulash, que faz lá na Hungria, bem muito gostoso. Que? Levar miojo para ele lá também? Obviamente, o que se tem aí é outra coisa que nós vamos ver. E isso tem desdobramentos. O fato é, ele passou 2 dias na Baixada da Hungria, em Brasília, depois que ele teve o passaporte apreendido pela PF no dia 8 de fevereiro. A estadia começou no dia 12 e ele foi embora no dia 14. E a reportagem, quem publicou de primeira mão a informação foi o New York Times. New York Times. Deu no New York Times. Ficou lá dia 12, dia 13 e foi embora. Na tarde do dia 14. Aí, para quem está acompanhando pelo rádio, eu descrevo aqui, mas quem está acompanhando pela TV e pelas redes sociais, tem aí o primeiro vídeo com a chegada do Bolsonaro. Põe o vídeo com a chegada do Bolsonaro aí, vai, põe o vídeo com a chegada do Bolsonaro. Então tem o vídeo com a chegada do Bolsonaro, o funcionário abre a porta da embaixada, entra o carro de Bolsonaro, tá ali, né? Entrando o carro de Bolsonaro, tá dentro do carro, vem junto com seguranças, com funcionários, né? Depois você vê Bolsonaro, quem está acompanhando, né? Você vê o Bolsonaro chegando. Com o embaixador. Ali. Oi? Com o embaixador já. Com o embaixador já, né? Tá ali, chegando com o embaixador, entrando. E olha, que beleza, né? Tá tudo ali bonitinho. A gente vê o Bolsonaro, são imagens internas. Então você tem a segurança externa, tem a imagem interna da embaixada, publicada pelo New York Times, tá lá, né? É inequivocamente Bolsonaro. Então você... Ah, não, isso é coisa de inteligência artificial. Não. No máximo se pode dizer, Larissa, que é coisa da burrice natural. Da inteligência artificial, não. Uma invenção. Ou como eles falaram, uma fake news. Fake news? Mas o que é fake news? Ah, não, é fake news que ele estava pedindo asilo. Não, isso nós vamos ver daqui a pouco. Nós estamos ornando, viu, Larissa? Ixi, hoje nós estamos ornando demais. Olha o boné. Olha só. E a calça também. Olha só. Igualzinho. Tá vendo? Eu ornando com voz bem e com Larissa hoje. Coisa bonita. Esse programa aqui toca de ouvido, né? Então. Aí, tem um momento em que um funcionário leva uma cafeteira. Porque esse negócio da gente não ter cafeteira é ruim, Larissa. É ruim. É ruim. Eu tô rindo porque eu fico numa determinada casa, determinado tempo do ano e tal, e eu precisei levar uma cafeteira para mim, sabe, Larissa? Porque eu tenho certos hábitos, né? E eu preciso ter minha cafeteira. Eu não sou feliz sem minha cafeteira. Sim. Aí diz assim, mas precisa ter cafeteira? Não pode ser café de bule? Não, né, gente? Eu preciso da minha cafeteira. E o Bolsonaro, temos alguma coisa em comum. Eu também sou apegado pela minha cafeteira. A única coisa é que eu não estou fugindo. Né? Então. Aí você vê que a estadia... Vem cá. Aí você fala assim, Reinaldo, tá tendo... Essa coisa da cafeteira é mais importante do que parece. Ô, Larissa. Oi. Eu, quando pedi lá a cafeteira, lá onde eu fico, é que às vezes eu fico alguns dias, assim, fim de ano e tal. Mas se é para ficar só 2 dias... Se fosse assim, vou num fim de semana, volto, eu não ia botar uma cafeteira lá para ficar 2 dias. Quem pede cafeteira tá querendo ficar mais tempo, não? Eu acho. Hein, Bolsonaro? E depois também, assim, nas horas do tédio, ele resolveu passear um pouco. Tem o vídeo, ele passeando, né, ali, uma casa bonita, as embaixadas são sempre bacanas e tal, né? Aí, dando uma voltinha, o Vale Bene, conversando,
mão no bolso ali, como é que tá essa vida aí? Como é que tá a Hungria? Meu amigo Viktor Orbán lá, que é um cara bacana. Isso no mundo, o mundo inteiro vendo. E finalmente, no dia 14, tem o vídeo do Bolsonaro se mandando, indo embora. Ficou 2 dias na embaixada. Né? O Ministério das Relações Exteriores, acabo de saber, vai pedir informações ao senhor Miklos Tomás Halmai, que é o embaixador da Hungria no Brasil, para saber se há informações que interessem ao Ministério das Relações Exteriores, mas que fique claro, isso que aconteceu diz respeito do modo como está a polícia, a justiça, não o Ministério das Relações Exteriores. E aí, o New York Times está lá, né? Bolsonaro, alvo de diversas investigações criminais, não pode ser preso em uma embaixada estrangeira, porque esses locais estão legalmente fora do alcance das autoridades nacionais, e isso é assim no mundo inteiro. A estadia na embaixada sugere que o ex-presidente estava tentando utilizar a amizade com o líder de extrema-direita, o primeiro-ministro Viktor Orbán da Hungria, numa tentativa de escapar do sistema da justiça brasileira, afirma o New York Times. Nossa, será que o New York Times está sendo muito injusto, Larissa? Eu acho que não, né? Acho que qualquer pessoa com mínimo de bom senso supõe isso, né? E ainda, New York Times, a embaixada, que é pequena, estava praticamente vazia, exceto por alguns diplomatas húngaros que vivem lá. Os funcionários não estavam trabalhando porque a estadia de Bolsonaro ocorre no meio das celebrações do Carnaval. No dia 14 de fevereiro, os diplomatas húngaros contataram os funcionários brasileiros, né, brasileiros que trabalham na embaixada, que deveriam retornar ao trabalho, dizendo no dia seguinte, instruindo-os a ficar em casa pelo resto da semana, segundo o oficial da embaixada, ouvido pela publicação, sob a condição de anonimato. E os húngaros não explicaram a razão da estadia de Bolsonaro. Está lá. Ele afirmou, tem uma nota da sua defesa explicando, vocês vão ver que é o tipo de explicação que mais atrapalha do que ajuda. Agora, quem foi na veia mesmo? Com um vídeo áudio, foi o Marcelo Adnet que fez uma graça, né? Marcelo Adnet, que vocês olham o nome dele, na verdade, é a palavra Dante com letras trocadas, né? O nosso Dante da comédia. Né? Ei, Adnet, olha só. Ele fez essa graça aí. Coloca no ar aí, vai. Manedecre, né? Van Sutegen aí. Nisso daí. Como fala nisso daí em hungarês? Que é preciso de asilo, né? Preciso de asilo em hungarês. Queridos, existe alguma outra razão para Bolsonaro dormir 2 dias na embaixada se não fosse para pedir asilo? Ou pelo menos para estudar a possibilidade de asilo? Circula aí em alguns meios que ele chegou a fazer o pedido formal, mas que teria sido negado, que eu duvido. Porque senão não teria sido recebido ali com um tapete vermelho. E é claro que a Polícia Federal precisa investigar a razão. E precisa investigar a razão, eu vou explicar para vocês, por uma imposição legal. Não é pegação no pé. Agora um ex-presidente não pode dormir em nenhuma embaixada, mas que diabo de pergunta seria essa? Ô, Larissa. Que diabo de pergunta seria essa que não faria o menor sentido? Então ele não pode dormir na embaixada? Proibido não é, mas espera aí. Quando se é um investigado,
há de ter alguma razão. O Orbán, aliás, né, expoente da extrema-direita no mundo, um dos poucos amigos que Vladimir Putin tem, olha só que coisa, né? Ele já defendeu o Bolsonaro, disse que é um patriota honesto. Diz, patriota honesto, continue lutando, senhor presidente. E o Orbán escreveu isso no dia 8 de fevereiro. O Orbán escreveu isso quando ele teve o passaporte tomado. Aliado mesmo, existe hoje uma internacional da extrema-direita. Deixa eu dizer uma coisa. Bolsonaro pode ser preso por isso? Bolsonaro vai ser preso por isso? Vamos ver. Eu vou explicar para você o que tem na lei. Reinaldo, existe alguma lei que diz que o investigado que dorme em embaixada tem de ser preso? Não, não está escrito assim na lei, obviamente. Nem faria o menor sentido. Nós temos o artigo 312 do Código de Processo Penal. Pode passar no vídeo do Bolsonaro lá na embaixada enquanto isso. E esse artigo 312 diz que a pessoa investigada, e às vezes, de cara, mesmo sem ter o inquérito aberto, mas no caso ele já é investigado no inquérito, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, para preservar a instrução criminal, isto é, porque o investigado pode mexer com testemunha, com prova. Caso ele descumpra alguma medida cautelar, são 5 razões. E aí, finalmente, para assegurar a aplicação da lei penal. O que é assegurar a aplicação da lei penal? É risco de fuga. Risco de fuga. Se houver indício de que a pessoa investigada, de que a pessoa enrolada pode fugir, então aí você tem a prisão preventiva decretada. Ora, quando temos algo dessa natureza, quando se vê um troço como esse, no caso de Bolsonaro, existe aí pronunciada, evidenciada a eventual disposição de fugir ou não? A resposta, obviamente, é sim. Porque, notem, ele estava sem o passaporte, portanto, ele não conseguiria sair do Brasil de nenhum modo legal, restando como única alternativa pedido de asilo. Fugir. Por isso que a internet tá, não sei o que, Bolsonaro, fujão. Esse negócio que eles vão falar daqui a pouco, vocês vão ver as notas que eles soltaram, né? Não faz o menor sentido. Qualquer que seja a articulação que você queira fazer com um país estrangeiro, pergunto, é preciso posar na embaixada, dormir na embaixada para conversar? Uma conversa que não seja essa, então, a de pedido de asilo? Parece-me que Bolsonaro recebeu a informação falsa, né, de que seria preso. E aí aquela história de que ninguém me prende, então, aí nesse caso não prenderia, porque ele fugiria. Mas, ou morto, ou vitorioso. Vitorioso não será, já não foi, já não é. Ninguém me prende, ou morto, não, morte não. Tem a fuga. E claro que tira um pouco, né,
daquela aura do grande lutador. Porque tem um monte de banana que, acreditando na causa dele, pegou aí 14 anos de cadeia, 12, 17, não é mesmo? E ele não tem essa de querer encarar uma prisão. Porque para isso realmente é preciso ter uma outra têmpera, né? Eu lembro do Lula dando entrevista dizendo assim, que eu tinha oferecido para ele muitas embaixadas, tinha oferecido para ele asilo em muitos países, para sair até antes da condenação, que ele poderia, em determinado momento, até determinado momento, estava na cara já que, acho que desde a condução coercitiva ilegal determinada por Sérgio Moro, que o objetivo era prender Lula. Se Lula não contasse com a prisão, ele poderia ter ido embora do Brasil e teria sido bem recebido numa penca de países. Esta é que é a verdade. E, no entanto, o Lula não aceitou. O Lula ficou no Brasil, sabendo que ia ser condenado. Pegou 580 dias de cadeia, uma condenação sem prova, e enfrentou a condenação sem prova. E acabou. E venceu na justiça. Não parece que seja a escolha de Bolsonaro. Aí, a defesa dele soltou a seguinte nota. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, passou 2 dias hospedado na Embaixada da Hungria, em Brasília, para manter contatos com autoridades do país amigo. Como é do conhecimento público, o ex-mandatário do país mantém um bom relacionamento com o premier húngaro, com quem se encontrou recentemente na posse do presidente Javier Milei em Buenos Aires. Nos dias em que esteve hospedado na embaixada, Magyar, puxa vida, olha que chique, usando o outro adjetivo para húngaro, né? A convite? Ô, Bolsonaro, vem passar 2 dias aqui. O ex-presidente brasileiro conversou com inúmeras autoridades do país amigo, atualizando os cenários políticos das duas nações. Quaisquer outras interpretações que extrapolem as informações aqui repassadas se constituem evidente obra ficcional, sem relação com a realidade dos fatos, e são, na prática, mais um rol de fake news. Claro. Acontece todo dia, não é mesmo? Um presidente resolver tomar um cafezinho, dar uma jantadinha ali na embaixada, levando inclusive a cafeteira. Tivesse o ursinho Blau Blau, levaria o ursinho Blau Blau também. Não é? Por que é que vem essa nota? Vem essa nota porque tem o receio da prisão preventiva. E olhe que eles estão provocando, né? Estão buscando. Você acha, Reinaldo, que o Alexandre vai decretar a prisão preventiva por causa disso? Acho que não. Mas é mais um elemento. A Polícia Federal terá, obviamente, de investigar. Mas é mais um elemento que se tem. Qual vai ser o comportamento desse ex-presidente investigado a partir de agora? O menor sinal de que ele possa articular uma fuga, e o Supremo vai ter que fazer a coisa certa, que é mandar prender. Eu acho que há uma rotina de provocações dessa gente, apostando que isso possa não acontecer. E, no entanto, eu lhes digo, se precisar, vai acontecer. Não é? E ele próprio falou, ele participou, fez um discurso em São Paulo, né, num evento aí, disse, explicando, temos boas relações internacionais, como até hoje mantenho relação com alguns chefes de Estado pelo mundo, frequento embaixadas pelo país. Oxe,
converso com embaixadores, tenho o passaporte retido, senão estaria com Tarcísio e Caiado em viagem a Israel. Muitas vezes esse chefe de Estado liga para mim para que eu possa prestar informações precisas sobre o que acontece no Brasil. Além de tudo, ele coloca os embaixadores, inclusive o embaixador da Hungria, porque essa frase aqui, deveria fazer com que o embaixador fosse convocado mesmo a prestar esclarecimentos. Como é que é? Vocês apelam a um ex-presidente investigado para colher informações sobre o Brasil? E o fazem de tal sorte que ele precisa dormir 2 dias na embaixada, sem o que essas informações não podem ser devidamente passadas? Bolsonaro não pode pegar um carro, então, se for o caso, e conversar com o embaixador, anda 30, 40 minutos, conversa com o embaixador, já que ele tem residência em Brasília também, e volta para a casa dele. Então, as desculpas são quase que a assinatura de um atestado de culpa. Agora vão ficar pegando no pé de Bolsonaro por causa disso. Não, não é agora ficar pegando no pé de Bolsonaro por causa disso. O país tem leis, tem regras. E tendo lei, tendo regras, elas precisam ser cumpridas. Nós vamos falar ainda hoje do caso Marielle. Há uma turma no Brasil, há uma gente no Brasil que está apostando na esculhambação. E que pretende transformar o Supremo Tribunal Federal, que salvou a democracia brasileira, numa espécie de tribunal de exceção a ser permanentemente atacado, porque estaria tentando tomar o lugar dos outros poderes, não sei o quê. Essa é a tese bolsonarista. E parece que essa gente acredita mesmo que se pode criar um Estado paralelo, um governo paralelo, um mundo paralelo, um Brasil que anda nas sombras. Não pode. E está aqui, o embaixador húngaro foi chamado a Itamaraty pela secretária de Europa e América do Norte, a embaixadora Maria Luísa Scorel, para prestar esclarecimento sobre hospedagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro na embaixada durante o Carnaval. E tem que ser, porque o Bolsonaro aqui está dizendo o seguinte: o embaixador húngaro está me chamando para fazer política. E não cabe a embaixadores estrangeiros fazer política, se envolvendo em questões internas. Entende? E Bolsonaro, tentando se livrar, está fazendo o quê? Está botando na marca o embaixador húngaro. O Bolsonaro diga o que quiser, mas fica muito difícil ele convencer alguém que ele não estava lá tentando articular a fuga. Não, ele não é esse negócio, com a devida vênia, né? Esse negócio do machão, do faço, prendo, arrebento, acabou, não sei o quê. Isso é fácil de fazer e de falar que dá murro na mesa, quando você acha que pode contar com os militares para salvar sua onda. Quando você acha que pode contar com as armas. Ô Larissa Alves! Ô Vai Bene, nós já falamos aqui. Já. Se tivesse havido um golpe no Brasil, o que vocês acham que eu ia fazer? Ia fazer que nem aquele chinês
Chego lá, paro os tanques. Sabe que eu ia fazer isso? Acho que não. Eu não ia. Não ia. Ia querer resistir, claro, mas ia fazer de forma inteligente. Num primeiro momento, eu vou fugir. Oxe! O que há? Eu vou fugir porque é o seguinte, vai bem, estou recebendo informação aqui. Eu vou fugir porque eu só tenho caneta. Vou parar tanque com caneta? Vou parar tanque com teclado? Vou parar tanque com os meus óculos? Hein? Ah, você não precisa nem enxergar direito. Ih, vai dar o tiro onde? Não, né, vai bem? Não, né, Larissa? Não ia ser bom. Agora ele, com os tancão, aí tudo bem. Aí que beleza, né, Bolsonaro? Mas quando vai na coisa para valer, quando ele não pode contar com assistência militar, quando ele não pode contar com as suas milícias digitais ou reais, então aí não tem esse papo de espírito de renúncia. Oh, poderia, né? Dizer, vou ficar na cadeia, vou enfrentar, vou provar a injustiça, vou lutar na justiça e demonstrar que eu sou um cara batuta. Com a devida vênia, Bolsonaro, esse não era você, esse não é você, esse é o Lula. Pode falar o que quiser. Ele tenta colar a história dele na do Lula, né? Porque ele acha que, já que o Lula estava condenado, conseguiu reverter, não sei o quê, eu vou conseguir a mesma coisa. Primeiro que são coisas diferentes, muito diferentes, senhor Jair Bolsonaro. Muito distintas, a sua biografia dele. E em segundo lugar, ele realmente resistiu. E não houve ameaça de rompimento da ordem. E não houve ameaça, não houve quebra-quebra, não houve invasão de nada. Não é preciso que o Lula peça anistia para nenhum petista, porque nenhum petista foi invadir o Supremo. Nenhum petista foi invadir o TRF4. Não é? Nenhum petista foi caçar Sérgio Moro. Que pode até perder o mandato, mas não tem nada a ver com o PT. Aliás, tem a ver com uma ação do partido Bolsonaro, inclusive. Tem uma do PT também, mas a principal é do PL. São pessoas que resistiram. Não é fácil esse negócio de resistir na luta, não é para qualquer um. Não é para quem está acostumado com boa vida, com vida folgazã, não. É para quem tem um sentido de causa. E como se pode perceber aqui, causa nenhuma, porque dizer que os embaixadores me chamam para bater papo e para ter notícias sobre o Brasil, e eu preciso lá levar... Levou seu travesseiro também? Levou seu pijama também? Hã? Levou? A cafeteira, a gente já viu. Então, é claro, deve ter recebido a informação. Vai sair a prisão, vai quebrar a cara, vai em cana. Não, em cana, jamais. Alguém deve ter lembrado. O senhor falou que o senhor podia, né, até falar, chega desta vida. Não, e eu não quero que ele faça isso. Aliás, a cada vez que alguém vem com esse negócio do Bolsonaro, tomara que... Eu acho um horror, né? Tomara que aconteça isso com a saúde dele, tomara que... Não, senhor! Eu quero Bolsonaro firme, forte, tomando vitamina, vacina não, que eles que não tomam. Tudo, fortão, vai Beni, para poder enfrentar a justiça e para poder pagar por seus crimes. Por tudo que fez o país passar.
né? E a cada dia a gente constata coisa nova, né? O filho dele, Eduardo Bolsonaro, um dos filhos, que é o grande articulador da extrema-direita no Brasil, que faz ares de pensador, conversa com Trump, conversa com a extrema-direita internacional, né? Certamente participa dessa metafísica do grande líder perseguido. Eu tenho insistido, tenho falado e tenho demonstrado no Brasil que Bolsonaro é o primeiro extremista de direita que a gente tem, que está, digamos, filiado a uma corrente internacional. A extrema-direita brasileira sempre foi uma extrema-direita um tanto nativista, meio caipira até, né? Não que Bolsonaro seja um gênio, não é isso, né? Porque caipira eu também sou. Não é? Mas é uma extrema-direita localista. Quem for estudar o integralismo, que foi um movimento de extrema-direita havido no Brasil, nas décadas de 30 e 40 do século passado, né? Tem que ler um livro, se quiser, chamado Integralismo de Plínio Salgado, uma vez eu já citei aqui, do J. Chazin, demonstrando que o nosso integralismo, Larissa, ele não era bem o fascismo italiano, ele não era o nazismo alemão, Sim. né? Ele era uma coisa nacional, com características desses movimentos todos, é verdade. Agora, a direita bolsonarista hoje é uma direita internacionalista. Sim. Né? Muito semelhante a Viktor Orbán, muito semelhante à extrema-direita alemã, né, alternativa para a Alemanha, muito semelhante àquilo que acontece nos Estados Unidos, claro, com características locais também, mas os valores gerais são os mesmos. Pertence a uma comunidade. Aliás, aqui uma lembrança aos judeus brasileiros e do mundo inteiro, né? E nós tivemos Ronaldo Caiado e Tarcísio de Freitas lá em Israel, e hoje no tempo de falar de Israel aqui, coisa importante, né? O Viktor Orbán é o maior líder antissemita no poder hoje, fora de alguns extremistas islâmicos. O Viktor Orbán é um antissemita enlouquecido. Viu? O grande inimigo dele é o Jorge Soros, judeu. Eles acusam o Jorge Soros de financiar a extrema esquerda no mundo inteiro. O Viktor Orbán faz cartazes contra o Jorge Soros. E junto com o Jorge Soros, o incentivo ao antissemitismo. Jair Bolsonaro foi pedir, com a devida vênia, em Dois Corgos a gente fala pedir pinico. Mas que não fica bem, né, Larissa? Larissa, foi pedir o urinol. É. Foi pedir urinol, aquela peça que antigamente assim, ela era branca, que nem de louça, um ferro, metal pintado, e tinha uma alça. Não é? Tem um desenho que virou um clássico, se acharem, coloquem aí. Foi pedir urinol a um antissemita enlouquecido, ensandecido. Para tentar fugir da cadeia. Cadê a virtude da
coragem do destemor, o homem valente, aquele que enfrenta tudo, que não tem medo de nada, não venha, porque não há homem que me prenda neste Brasil e não sei o quê. Cadê o homem da diversidade? Aquele que superou tudo, que disse ali naquele vídeo, só Deus me tira daqui. Aliás, meninos, coloque o vídeo de novo. Coloca o vídeo de novo, porque depois de tudo isso que a gente falou, e depois do que a gente viu, e depois daquelas imagens dele, chegando, batendo papo, conversando, o outro levando café. Lá o vídeo, lá com os evangélicos dizendo, que grande homem, corajoso, comigo não, e tal, ou a liberdade, ou a morte, ou não sei o que. Tá pronto o vídeo aí? Vamos lá. Eu tenho 3 alternativas para o meu futuro: estar preso, ser morto ou a vitória. Podem ter certeza, a primeira alternativa, preso, não existe. Nenhum homem aqui na terra vai me amedrontar. Tenha consciência que estou fazendo a coisa certa. Não devo nada a ninguém. Ninguém deve nada a mim também. Deus me colocou aqui. E somente Deus me tira daqui. Preso, jamais. Vivo, dependo de Deus. Com a vitória ao lado de vocês. Olha aqui. Não vai ser assim. Né? Primeiro que Deus não te elegeu. Deus não te elegeu. Bom, se for pelo judaísmo, Deus não elegeu ainda, viu, Valibene? Vai eleger. Pelo cristianismo já elegeu outro. O Messias não... Ô, Bolsonaro, o Messias não é você, não, embora você chame Jair Messias. Deus não elege ninguém. E também seria de perguntar, né? Se elegesse, por que seria ele? O Lindenberg Farias diz que vai entrar na Procuradoria com um pedido de prisão preventiva de Bolsonaro. A deputada Luciane Cavalcante, do PSOL de São Paulo, também diz que vai pedir a preventiva ao STF. Peça o que quiser, não é assim que funciona. Isso daí ou a Procuradoria pede, ou o próprio juiz, diante do risco de fuga, pode fazê-lo. Tá certo? Bolsonaro, mais um papelão, né, filho? E nenhum de nós absolutamente está surpreso.